Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, boa noite! Tá começando mais um Desobediência Sonora aqui pela Rádio Antena Zero e mais uma edição quarentenística, e por a gente estar nesse modelo quarentena, a gente pode de novo trazer alguém aqui que não é de São Paulo. E hoje eu tô com o Caio, que é de Marília, que é professor, é formado em Ciências Sociais, e a gente está fazendo mestrado pela Unesp, lá em Marília. E ele veio trocar uma ideia com a gente hoje sobre municipalismo libertário. E aí, Caio, beleza? Oi, Jorge. Oi, Suna. Tudo bem? Prazer aí estar participando com vocês desse bate-papo. Uma honra, na verdade, porque eu sou um fã do programa, então estou muito feliz aí pela participação. Vamos bater um papo legal hoje. A gente que agradece por você ter topado, e é verdade, também tem o Suna aqui com a gente. Oi, gente. Pior que meu microfone travou aqui, agora que eu consegui arrumar. Não tem problema, é porque você queria muito falar, a gente entende, tá tudo bem. Bom, é isso então, vamos começar, porque tem bastante coisa pra gente falar hoje. E, bom, Caio, para começar, acho que é legal você dar uma contextualizada da onde que vem essa ideia do municipalismo libertário, quem que fundou, vamos dizer assim. Conta pra gente um pouco sobre isso. Bom, para falar em municipalismo libertário, a gente vai ter que falar um pouco da história de um grande anarquista que é o principal desenvolvedor dessa perspectiva estratégica, né? Que é o Murray Bookchin, um anarquista norte-americano. Então, pensei em falar um pouco primeiro da biografia dele, da obra, e a gente vai entender melhor como ele vai construindo e concebendo essa perspectiva do tal municipalismo libertário, né? Bom, o Murray Bookchin, ele é americano, ele nasce em 1921 no Bronx, em Nova York. Ele é filho de imigrantes russos de origem judaica, que se radicam nos Estados Unidos no começo do século XX. E é interessante que o Murray Bookchin, ele já nasce dentro de uma família, digamos, de revolucionários. Os seus pais, eles foram membros do Industrial Workers of the World, né? O IWW, que foi uma grande organização sindicalista revolucionária norte-americana, que surgiu em 1906 nos Estados Unidos. Foi talvez a principal organização, né, de luta socialista da classe trabalhadora norte-americana naquele período. E então, digamos que ele já nasce num berço de ouro do movimento socialista e rapidamente ele se integra, né, ao movimento comunista, ainda na sua juventude. Então, o Bookchin, ele vai, ainda com 13, 14 anos, participar das organizações da juventude comunista norte-americana, né, como a Young Pioneers ou Young Communist League, que eram vinculadas ao Partido Comunista norte-americano. Ele vai praticamente realizar sua formação, digamos, intelectual na chamada Escola dos Trabalhadores, vinculada ao Partido Comunista, visto que ele não tinha muito interesse, como ele mesmo disse, pela educação formal naquele momento. Mas então o Bookchin, desde os 14 anos, ele já está envolvido no movimento operário norte-americano. E é interessante que, ao acompanharmos o desenvolvimento militante dele, a gente acompanha um pouco da história do socialismo nos Estados Unidos. Mais ou menos ali em torno dos anos 30, quando é criado, né, o pacto entre Stalin e Hitler, digamos que vão acontecer vários rachas no movimento comunista internacional, e isso não é diferente nos Estados Unidos, né? Então, nesse momento, o Bookchin, ele vai romper com o Partido Comunista e ele vai se aproximar do SPW, né? Que era uma organização, digamos, de tendência trotskista nos Estados Unidos, né? Uma grande organização. E ele vai militar, né, junto a essa organização, além de ser um organizador sindical, né? O Bookchin, ele vai ser um importante sindicalista, organizando importantes greves, por exemplo, na indústria automobilística, né? Greves contra a General Motors, por exemplo.
Então ele tem esse histórico, né? Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, ele vai romper com o SPW, né, e com essa, digamos, corrente trotskista, e vai se aproximar do anarquismo, e vai se aproximar e se jogar no movimento anarquista norte-americano. Então, já nos anos 50, ele vai ser um fundador de uma importante organização, que é a Libertarian League, a Liga Libertária de Nova York, e a partir dali o Bakhtin vai trajar, digamos aí, vai ser um grande nome, um dos grandes nomes do anarquismo nos Estados Unidos, né, até sua morte em 2006. É legal, então, a gente situar duas grandes contribuições que o Bakhtin trouxe para o movimento anarquista norte-americano. Já nos anos 50, o Bakhtin começa a se preocupar com os efeitos da degradação ambiental pelo capitalismo e começa a refletir em torno do campo da ecologia. Então, rapidamente, ele começa a se apropriar desse debate. Na verdade, é um debate muito vanguardista, e já em torno dos anos 60 e 70, ele vai consolidar uma perspectiva que ficou conhecida como ecologia social, que era uma corrente do pensamento ecológico, de inspiração libertária, que buscava compreender que as relações de dominação entre o homem e a natureza, na verdade, eram uma forma de reprodução das relações de dominação entre os homens, né? E de que qualquer possibilidade de superar, por exemplo, as crises ambientais ou ecológicas, está diretamente ligada à necessidade de superar essa própria hierarquia entre os homens. Então, em 1974, ele vai fundar, com o Dan Chodorkoff, um Instituto de Ecologia Social em Vermont, onde ele vai assumir um papel de professor e vai lecionar até a sua morte, mas o interessante é que esse instituto ele vai se tornar uma referência nos movimentos ecológicos e uma referência para os movimentos sociais de maneira geral, nos Estados Unidos e também no mundo, né? Então é importante a gente partir dessa perspectiva. O Bakhtin está travando um debate em torno de movimentos ecológicos nascentes, e ele está propondo com a ecologia social uma perspectiva libertária, ou seja, construir uma crítica ecológica muito baseada, por exemplo, nas obras de Kropotkin, de Elise Reclus, né? Mas também de outros autores. E junto a essa perspectiva de construir uma sociedade ecológica, que para ele era uma necessidade já naquele momento, ele vai pensar qual é a estratégia necessária para se alcançar essa sociedade ecológica. E é aí que ele concebe o municipalismo libertário, né? Então é importante a gente pontuar que o municipalismo libertário é uma concepção estratégica que está diretamente alinhada com a sua perspectiva de ecologia social. E a gente pode falar um pouco mais disso depois. Boa! Vamos ouvir um som então e a gente volta para entrar na terminologia em si e todas as implicações dela. Voltamos já. Tem muita química bateada no bar, colorida e radiante, nossos tudo são ficar pra matar a minha sede, o chumbo tá na água e a radioatividade na comida congelada. Chame, chame, pesticida, é hora de almoçar, bora contaminado depois do jantar. Chame, chame, pesticida, é hora de almoçar, bora contaminado depois do jantar. Coliforme fecais, tão aromatizante, vício da cafeína até no refrigerante. O leite é sacanagem, enlatar a feijoada, mas se preferir a frula tá vitaminada.
voltamos. E, bom, no primeiro bloco, o Caio falou um pouquinho sobre o Bookchin e a trajetória dele e como isso estava interligado com o conceito, então, do municipalismo libertário. E agora, Caio, nos conte, então, nos explique o que é municipalismo libertário. Bom, então, a gente tem que entender que o municipalismo libertário, ele é uma concepção estratégica, é uma estratégia de transformação social, uma estratégia revolucionária. O Bookchin, ao longo da vida dele, ele vai dar diversos nomes para essa estratégia que ele concebe, né? Então, nos escritos da década de 70, às vezes ele chama isso de ecoanarquismo, nos anos 80, municipalismo libertário, e a partir dos anos 90 ele chama de comunalismo. Mas todos esses nomes fazem referência à mesma estratégia, que eu vou tentar explicar um pouco, porque realmente são muitas questões. Mas, bom, é importante a gente situar, então, o municipalismo libertário dentro do que a gente entende por ampla tradição anarquista, ou seja, o desenvolvimento do anarquismo e do sindicalismo de intenção revolucionária, né, o sindicalismo revolucionário e o anarcossindicalismo, que foram, historicamente, as principais concepções estratégicas que os anarquistas defenderam, né, até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. É interessante, então, que o Bookchin, ele vai, a partir dos anos 60 e 70, propor uma nova estratégia para os anarquistas, uma nova estratégia revolucionária, que é o municipalismo libertário. Bom, ele entende que o sindicalismo de intenção revolucionária não está conseguindo dar respostas às transformações que o capitalismo sofre a partir dos anos 50 e 60, principalmente nos Estados Unidos, né? Então ele está em muito diálogo com, por exemplo, a atuação do IWW nos Estados Unidos e, posteriormente, a nível global, com a reestruturação da CNT na Espanha, né? Ele está justamente criticando essas concepções estratégicas que não estão se adequando, principalmente a um programa que lide com a questão ecológica, como eu estava falando. Bom, basicamente o Bookchin, ele vai dizer o seguinte: a arena da luta revolucionária, o locus da luta revolucionária, não deve ser mais o local de trabalho ou a fábrica, mas sim o local de moradia, o bairro, a cidade. Ele vai tentar, na verdade, mostrar que sempre existiu essa tensão desde o começo do movimento socialista e anarquista entre a organização pelo local de trabalho e a organização pelo local de moradia. Mas ele defende que é necessário aos anarquistas, nesse momento, nos Estados Unidos, abandonarem essa estratégia sindicalista e adotarem uma estratégia municipalista. Bom, os anarquistas, então, eles devem, a partir de um movimento organizado e ideologicamente coerente, se dedicarem ao esforço de construírem assembleias populares nas cidades, né? Então, todo o projeto do municipalismo libertário é assentado em torno da ideia de construir instituições da classe trabalhadora, do povo. A principal instituição é a Assembleia Popular e também os conselhos. Então, os anarquistas devem promover a formação de assembleias populares em cada bairro de uma cidade, por exemplo, e a partir da atuação e a construção dessas assembleias, meio que as pessoas, né, os indivíduos, os moradores daquela cidade, vão participando da vida política da cidade. E aí o Bookchin, ele traz um conceito de política que está muito ligado à democracia grega, né, que é entender a política como o controle ou a gestão da cidade por seus cidadãos. Então o Bookchin, no municipalismo libertário, concebe que não é o trabalhador o sujeito revolucionário, mas sim o cidadão. Ou seja, na gestão da cidade, através das assembleias, não é o trabalhador que se apresenta na assembleia, mas é o cidadão que decide sobre os rumos da cidade. Ele defende essa perspectiva porque ele entende que a concepção da organização pelo local de trabalho é limitadora, porque ela limita o indivíduo a partir da sua capacidade de produção e consumo. E ele defende que o cidadão, na verdade, está diretamente ligado à gestão da cidade, né? Então, por exemplo, ele defende que nas assembleias populares, os cidadãos eles preservam
a sua diversidade, né, a sua diversidade étnica, diversidade de emprego também, enquanto, por exemplo, no sindicalismo, né, principalmente no sindicalismo de intenção revolucionária, o trabalhador ele está muito preso a essa noção da sua capacidade de produzir, né? Os sindicalistas falavam muito na livre organização dos livres produtores, né? O Bookchin ele vai defender que todos aqueles que estão sujeitos a relações hierárquicas têm o direito nas cidades de participar do controle da cidade. Isso inclui crianças, idosos, pessoas que por algum tipo de deficiência não podem estar diretamente ligados à esfera da produção, ao seu local de trabalho, né? Então o Bookchin vai fazer muito essa defesa da organização das assembleias populares. A questão é que as assembleias populares não existem por si só. É preciso federar as assembleias, né? Então o Bookchin vai recuperar o debate do federalismo anarquista e propor que, a partir do momento em que, por exemplo, em uma determinada cidade, um determinado município, uma plataforma que construa essas assembleias populares, digamos, tome o poder dessa cidade, ou de alguma maneira consiga existir paralelamente ao poder estatal na cidade, essas cidades elas devem começar a se federar a outras cidades. E a partir dessa confederação de municípios livres, se institui aquilo que é um ponto muito importante do municipalismo libertário, que é o poder dual, né? O Bookchin ele recupera esse conceito de poder dual, que foi desenvolvido por Lenin e Trotsky a partir da experiência da Revolução Russa de 1917, e expande esse conceito, né? Então, em 1917, os trabalhadores se organizaram em sistemas de soviets, que eram conselhos de operários e soldados, até um ponto em que todos os trabalhadores estavam organizados nesse sistema de conselhos. E isso criou uma oposição ao próprio poder do Estado czarista. Então, era o poder dos soviets versus o poder do Estado czarista. O Bookchin recupera essa perspectiva para pensar o municipalismo, ou seja, a partir do momento em que as cidades se confederam, elas começam a criar uma oposição, um poder dual ao poder dos estados nacionais, né? E a partir desse momento outras questões podem ser pensadas, como por exemplo, a noção de dualidade de poderes prevê a contradição entre o ente confederado e o ente do Estado Nacional. Essa contradição se resolve geralmente militarmente. Então ele vai defender, por exemplo, a da necessidade de construir corpos ou guardas de milicianos, né, que garantam a autodefesa da cidade, do município, e que na verdade possa até existir unidades militares confederadas, né, para justamente travar a luta revolucionária contra o Estado Nacional, né. Então é interessante pensar que o Bookchin ele está propondo isso nos Estados Unidos, né? E a gente sabe que nos Estados Unidos existe uma autonomia muito grande entre os diversos poderes no Estado, né? Então a federação, o Estado e o município têm cada um nível de relativa autonomia. Então o Bookchin está muito olhando para essa realidade, né? Então nos Estados Unidos ele está propondo o quê? Que, se possível, os anarquistas não devem ter medo de, ao formar as assembleias populares, inclusive concorrer às eleições, desde que, claro, sejam eleitos delegados por essas assembleias populares, né? E de que, chegado, por exemplo, a vitória, né, durante uma eleição, o poder que parte dessas assembleias tem a capacidade de mudar o que eles chamam de cartas cívicas, né, que é como se fosse a constituição da cidade. Isso é um exemplo que ele dá em lugares em que é possível travar essa luta, né? Mas o Bookchin não foca apenas nisso, ele foca na necessidade de construir essas instituições dos cidadãos e dos povos. Então, em muitos momentos, a organização de assembleias populares, né, nos bairros, nas cidades, nas regiões, ela vai acontecer paralelamente à política, digamos, estatal, né? E isso é um pouco interessante, foi muito polêmico, né, à época, porque o Bookchin ele propõe de que a cidade e o Estado
são entidades políticas que não são apenas diferentes, mas que são contraditórias, ou seja, a cidade ela precede o Estado, e a cidade ela representa a sociedade, né? O espaço da cidade é o espaço do social, enquanto o Estado é justamente o estatal, né? Então existe essa tensão, esse conflito entre essas duas esferas, né? O Bookchin ele está propondo explorar essa tensão, e essa tensão é explorada a partir da organização de assembleias populares. Bom, as assembleias populares elas devem seguir, né, na orientação do Bookchin, a democracia direta. Então, é interessante que ele vai propor de que toda a formulação de políticas na cidade devem ser realizadas nas assembleias populares, né? Enquanto a coordenação administrativa, aí sim fica aos encargos das delegações, né? E de níveis confederais acima, por exemplo, do município, né? Então, o Bookchin ele vai privilegiar a Assembleia como a organização popular capaz de sempre direcionar a linha política, né? Os cidadãos controlam a política da cidade, os cidadãos controlam a sua vida, controlam os meios de vida, como ele fala. E nisso existe uma série de mecanismos, como, por exemplo, todo o processo de delegação política a partir das assembleias é um processo de delegação por mandatos imperativos, né? Mandatos revogáveis, ou seja, os delegados não são representantes, né, que têm o poder de formular políticas. Não, eles têm apenas o poder de administrar, digamos, as políticas que foram decididas pelo povo, pelos cidadãos, nas assembleias populares. Isso em todos os níveis, desde a resolução de um conflito no bairro até a organização militar, né? Então, por exemplo, quando eu falava das guardas ou das milícias populares, né, elas devem estar submetidas ao controle das assembleias populares, né? Então, o Bookchin ele é muito enfático nesse ponto, de que apenas o povo, através das suas instituições de auto-organização, sendo a Assembleia a principal, né, só assim é possível uma estratégia revolucionária para o século XX e para o século XXI, né? Então, essa é, de maneira geral e bem bruta, porque existem outros aspectos, a estratégia do municipalismo libertário, assim, é um pouco disso. Show! Obrigada. E a gente vai, então, agora para os comerciais e a gente já volta para continuar esse papo.
sobrevivente. Vamos lá, sobrevivente. Vamos lá, sobrevivente. Vamos lá, sobrevivente. Sobrevivente! Você está ouvindo La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência Sonora. Antena Zero. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Tunes aqui na Rádio Antena Zero, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? É meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Não vai falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara, tem que falar o meu nome. Rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Por Henrique Pizza. Mad Christian e Henrique Pizza. Meu nome veio primeiro, cara. Você tá aqui, velho. Não é nem você, cara, o programa é meu. Seu caramba, sai daqui. Vai. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram agindo agora. Todo domingo, às 9 da noite, com Rashi Pash e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Você está ouvindo La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência Sonora.
Voltamos, e se você pegou no meio, você está ouvindo o Desobediência Sonora aqui pela Rádio Antena Zero. Hoje a gente está com o Caio, que está falando sobre municipalismo libertário com a gente. Nos primeiros blocos ele falou um pouco do Bookchin e sobre o termo, e agora eu queria fazer uma pergunta, na verdade, saindo um pouco do script. Quando ele teoriza, ele faz alguma distinção sobre o campo e os centros urbanos, ele aborda isso, se isso aparece, né, para ele? Legal, essa pergunta é muito interessante. Vale a pena a gente dizer que quando o Bookchin fala em município, ele entende que o município ele tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão que ele chama de urbe, que é a dimensão urbana, e ele tem a dimensão da polis, que é a dimensão da cidade. Então, nessa diferenciação, o Bookchin está ecoando muito a sua formação e a sua influência da democracia grega, mas também do republicanismo romano, em um certo ponto. Porque ele vai dizer o seguinte: a cidade não é apenas a urbe, né? Então, quando a gente pensa em urbanização, a gente pensa o quê? Nas estruturas físicas, nos prédios, né? E ele está colocando que não é isso que define a cidade. O que define a cidade é justamente a política dos cidadãos. Então, ele traz muito esse conceito helênico de política, que é a política é a gestão da cidade pelo corpo de cidadãos, né? Então, nesse sentido, ele rompe com essa separação entre o campo e a cidade, né? Ele tá falando, o nosso trabalho, na verdade, é de construir as cidades, né? De construir essa dimensão política, cívica, né? Seja no campo, ou seja na área rural, para uma expressão melhor, ou na área urbana, né? Mas é interessante essa questão. Ele identifica no próprio desenvolvimento do capitalismo, né? Principalmente a partir do desenvolvimento do Império Romano, essa contradição entre a urbe e a polis. Ele vai dizer que chega um momento em que a urbe engole a polis, né? É uma metáfora para dizer isso, né? De que a política, entendida como autogestão, digamos, da cidade por seus cidadãos, fica num segundo plano, né? Então, a gente deve entender o municipalismo libertário nesse esforço de criar corpos políticos, né? De retomar essa política enquanto administração da cidade. E isso vai acontecer tanto em zonas rurais quanto em zonas urbanas, né? No fim, esse projeto é um projeto que tem o objetivo de justamente romper essa separação entre campo e cidade, assim, como a gente está acostumado a tratar. Boa, legal. Acho que nesse sentido é um bom gancho, então, para falar um pouco sobre a relação desse conceito com, não só a relação, mas como ele está sendo aplicado em Rojava, né? Como que isso está se costurando na experiência política que está acontecendo lá, se você puder trazer um pouco para a gente. Boa. Interessante é que esse talvez seja um dos encontros mais inusitados da história, né? Como o pensamento de um anarquista norte-americano vai parar, né, no Oriente Médio, principalmente nessas regiões que a gente chama de Kurdistão. Na verdade, isso acontece pela mediação de Abdullah Öcalan, que é um curdo, um revolucionário curdo, nascido na Turquia, que foi fundador do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, né, em 1978, que foi a principal referência do movimento de libertação curdo, né. De maneira geral, né, para ser bem sintético, Abdullah Öcalan vai ser preso em 1999, no que foi conhecido como uma conspiração internacional, numa ação coordenada pela CIA, Turquia e Israel. Vai ser condenado à morte, né, por traição à soberania do Estado Nacional da Turquia, mas posteriormente essa pena é convertida em prisão perpétua. Então, a partir de 99 ele vai estar preso, né, vai ser preso, está preso até hoje. E é interessante que na prisão ele vai começar a refletir sobre as limitações das concepções teóricas e estratégicas do movimento de libertação curdo, né? E vai começar a propor uma nova alternativa. Ele apresentou em 99, e em 2002 ele tem acesso a alguns livros do Murray Bookchin
né, foram traduzidos para o turco. Então ele vai começar a ler o Bookchin em 2002, ele vai ter acesso ao Ecologia da Liberdade, que é o principal livro do Bookchin, o Reconstruindo a Sociedade e outros livros. E a partir desse momento ele se apropria do debate da ecologia social, do municipalismo libertário, para repensar uma estratégia revolucionária para o movimento de libertação curdo, né? Então, a partir de 2002, ele vai começar a conformar isso que ficou conhecido como confederalismo democrático. Em 2005, Abdullah Öcalan ele lança um documento que é a Declaração do Confederalismo Democrático no Kurdistão, que é onde eles põem pela primeira vez essas perspectivas, né, e funda, né, conjuntamente a União das Comunidades Curdas, que é uma organização transnacional que coordena, digamos, né, diversos partidos políticos e movimentos da sociedade civil que adotam o confederalismo democrático como uma concepção, paradigma, né, estratégico. O interessante é que o Abdullah Öcalan, então, de alguma forma traduz para a realidade do Oriente Médio a estratégia do municipalismo libertário e também traduz os debates da ecologia social para o contexto do Oriente Médio. Então, essa relação ela acontece pontualmente entre o Öcalan e Bookchin. Inclusive, em 2004, intermediários, né, de Öcalan entram em contato com Bookchin, com a sua mulher Jeanette Biel, para tentar estabelecer um diálogo teórico mesmo entre os dois. Mas, infelizmente, o Bookchin, em 2004, ele já está muito velho, está muito adoecido e ele não tem condições de continuar esse debate, né? Mas é interessante ver como, pela influência de Abdullah Öcalan, o movimento de libertação curdo adota, né, o confederalismo democrático como seu programa e adota, ainda que indiretamente, todo esse debate que a gente está fazendo aqui, né, proposto por Murray Bookchin. Então é interessante quando a gente fala de Rojava, ou, para ser mais exato, da Federação Democrática do Norte da Síria, muitas pessoas acham que as organizações curdas surgiram do nada, né, no início da Guerra Civil da Síria em 2011. E de que esse programa ou esse projeto protagonizado pelos curdos meio que surgiu respondendo, né, à situação imediata. Mas na verdade não, né? Desde 2005, como eu falei, já existe no Oriente Médio uma organização que adotou o projeto do confederalismo democrático como um programa para a revolução social no Oriente Médio. É interessante como o Öcalan, ele não só se apropria ou traduz, mas como ele também expande esse debate, né? E é interessante ver como essa relação entre um intelectual de origem marxista, né, acaba expandindo um debate que é muito próprio do campo do anarquismo, que é o debate do federalismo, do confederalismo, né? Então, em linhas gerais, o confederalismo democrático vai preconizar um pouco disso que eu falei, né? A construção de assembleias e conselhos democráticos no Oriente Médio, inicialmente de curdos, mas posteriormente abrangendo toda a diversidade étnica do Kurdistão e do Oriente Médio. E a partir da construção dessas assembleias populares, né, e do processo federativo dessas assembleias e desses municípios, é que foi se constituindo esse projeto, né? Então, por exemplo, Rojava hoje, né, ou a FNDE, é a expressão mais avançada desse projeto. Mas, na verdade, ele se iniciou em 2007, ainda na Turquia, né? Então, em 2007, na Turquia, é o primeiro momento em que esse programa começa a ser realizado, né? E sobre, claro, outra conjuntura, uma conjuntura muito mais dura e repressiva, mas que floresce, né, no Oriente Médio. E hoje, o confederalismo democrático, ele é uma perspectiva viável para a solução, né, das diversas questões nacionais e contradições de classe do Oriente Médio. Então é muito interessante como, por meio do Öcalan, hoje o movimento de libertação curdo se apropria da obra de Murray Bookchin. Inclusive é bem singelo que no ano de 2006, quando Bookchin falece, num congresso extraordinário do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão,
eles fazem uma belíssima homenagem ao Bookchin, né? O Saúno como o maior cientista social do século XX, né? O Saúno pelas suas contribuições à teoria social e à estratégia revolucionária, e fazem a promessa de implantar as suas ideias no Oriente Médio. Então, é interessante como esse diálogo aconteceu, né? E, claro, existem algumas diferenças. Por exemplo, o Abdullah Öcalan, enquanto líder do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, ele realizou um processo de convencimento das bases e dos quadros do movimento de libertação curdo, mas é interessante notar como ele subordinou, ou, digamos, transformou o objetivo do partido, né? Então, o PKK, por exemplo, era um partido de vanguarda, que adotou, em 1984, a estratégia da guerra popular prolongada, e era uma organização que se baseava pelo centralismo democrático. Então, é interessante como já a partir de 99, até antes do contato com o Bookchin, o Öcalan começa a repensar qual é o papel do partido, né, no processo revolucionário. E quando ele tem um contato com a obra do Bookchin, é aí que o partido ele vai se retransformar, né? Ou seja, é interessante perceber que o partido não ou não tem o objetivo de tomar o poder do Estado Nacional. O partido ele tem o objetivo de fomentar esse processo de democratização radical e de construção de organizações, né, do povo curdo e dos demais povos do Oriente Médio, de maneira democrática, claro. Então é muito interessante isso que está acontecendo hoje, principalmente na FNDE, mas também na Turquia, no Iraque, no Irã, de como esse projeto de transformação democrática está acontecendo, né? É interessante que esse diálogo entre o Öcalan e Bookchin, ele é muito mais profundo, né? Então, é claro a influência em termos estratégicos, né? Mas é interessante perceber que principalmente as reflexões sobre a ecologia social do Bookchin também influenciaram muito o Öcalan a repensar essas relações no próprio Oriente Médio, né? Então, são diversos temas aí para a gente estudar, discutir futuramente, tentar também, de alguma forma, traduzir para a nossa realidade aqui, né? Öcalan e o movimento de libertação curdo provaram que é possível realizar esse diálogo, né? Que é o mais interessante. Acho que é isso. Boa. Vamos ouvir um som, então, e aí a gente já volta para o último bloco.
voltamos, nosso último bloco aqui com o Caio, passou rápido, infelizmente. Bom, na sua última fala, e eu acho que na anterior também, você falou um pouquinho sobre esse conceito, a forma que ele encara o processo de urbanização, e acho que se você puder explorar um pouco mais como ele vê esse engolimento, vamos dizer assim, que o processo de urbanização traz para o conceito que ele está cunhando, e também pensar um pouco, aproveitar e pensar um pouco esses paralelos, então, da teoria com o que a gente vive hoje no Brasil, enfim, e contextos urbanos em geral. Legal. É interessante pensar que o Bookchin ele é um autor muito erudito, né? Ele tem um domínio, assim como pouco, sobre teoria e história, né? Ele está sempre muito debatendo com referenciais da democracia grega, do republicanismo romano, como eu falei, né? E é interessante notar como essa perspectiva do conceito de política em Bookchin, como eu disse, ele está sempre atrelado à ideia de autogestão ou controle da cidade por seus cidadãos. E isso tem tudo a ver com esse debate do processo de urbanização, né? O Bookchin ele tem um livro, inclusive, sobre isso, que tem um nome bem interessante, que é o Urbanização Sem Cidades, em que ele vai explorar justamente como, historicamente, conforme o processo de urbanização, ou seja, os aspectos físicos, né, das cidades vão, digamos, se expandindo, né, e formando esse campo, essa região urbanizada, né, que hoje a gente sempre associa com a cidade. Ele vai mostrando que conforme há esse desenvolvimento do urbano, há o declínio do político e há o declínio da noção de cidadania. E, novamente, a cidadania aqui não tem nada a ver com essa cidadania que nós somos ensinados, né, aqui no Brasil e tal. É um conceito radical de cidadania, né, onde os cidadãos eles são sujeitos da sua própria vida e têm o controle, né, dos meios de vida e tomam as decisões políticas que afetam a sua própria vida. Então é interessante notar como o desenvolvimento ou o processo de urbanização ele é contraditório, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, tem avanços, né, em sentidos sanitários ou técnicos ou de moradia, ele abafa, né, ou sufoca a experiência democrática, né? E aí o Bookchin está pensando em democracia direta. Porque para ele a democracia representativa é uma contradição em si, ou seja, né, o povo delega poder a um sistema que o exclui, né, da própria administração da cidade. Nesse sentido, a democracia direta é a única que é capaz de ligar o cidadão à sua cidade, digamos. E é interessante como esse conceito ele fica muito claro assim, depois que o Bookchin coloca, porque na maior parte dos tempos nós somos ensinados a imaginar a cidade apenas pelos prédios, pelos aspectos físicos, né? E esquecemos que o que define a cidade é justamente a política, né? E não a política entendida como democracia representativa, mas a política como democracia direta, que é somente a partir da democracia direta, ou seja, dos cidadãos, dos moradores de uma cidade, organizados em assembleias populares, é que nós temos a capacidade de tomar o controle de nossas vidas em nossas mãos, novamente. Isso é um processo educativo, né, para o Bookchin. É muito interessante a gente lembrar disso, né? Então, o Bookchin existe também todo um debate em torno de como esse processo de construção de assembleias populares e de defesa da defesa da democracia direta, né, educa os cidadãos, né, e de alguma maneira restitui essa dimensão perdida, né, de polis na própria história, assim. E é interessante a gente notar que o Bookchin ele tem muitos fenômenos que podem, digamos, comprovar, né, as suas teses, apesar de serem sempre, né, polêmicas. Por exemplo, né, essa própria tradução, como eu estava falando, por contexto do Oriente Médio. Mas eu fico me imaginando se o Bookchin
ou eu fico me imaginando que o Bookchin gostaria muito de ter conhecido o contexto brasileiro, principalmente na Primeira República. Porque quando a gente olha para a história da Greve Geral de 1917, a gente encontra, ao menos na minha opinião, um pouco dessa tensão entre o campo do o lugar de organização pelo local de trabalho e pelo local de moradia, né? Então, por exemplo, em São Paulo, a Greve Geral de 1917, apesar de contar, né, com a organização sindicalista revolucionária nos comitês de fábricas, ela se construiu a partir dos comitês de defesa proletário, né, que foram constituídos justamente nos bairros operários e que expressavam muito mais as necessidades, por exemplo, da comunidade, as necessidades das mulheres, as necessidades das crianças, né, em relação ao campo da fábrica, necessariamente. Então, eu fico imaginando que ele gostaria muito de ter pensado um pouco sobre o nosso contexto. E é interessante como o municipalismo hoje, ele pode nos ajudar a pensar a nossa atuação política nos dias de hoje. Se a gente fazer uma análise, né, das lutas sociais no Brasil, a partir do Estado Novo, a gente vai ver um processo de corporificação do sindicalismo, né, onde os sindicatos livres foram destruídos e os que resistiram são corporificados e atrelados ao Estado, né. Essa é uma realidade que nós enfrentamos até os dias de hoje, onde nós lidamos com sindicatos extremamente burocratizados. E nós estamos apenas engatinhando na reconstrução de uma tradição sindicalista revolucionária, por exemplo. Então é interessante a gente notar como, assim como nos Estados Unidos, na década de 60 e 70, no Brasil a gente pode compreender o surgimento dos novos movimentos sociais também dentro dessa perspectiva municipalista. Ou seja, a gente olha hoje para o Brasil, quais são os nossos maiores movimentos sociais, né? A gente tem um grande movimento social que é o MST, um grande movimento social urbano que é o MTST, entre outros movimentos que lutam por moradia e direito à cidade, movimentos feministas, movimentos ecológicos, movimentos pelos direitos étnicos. Então é interessante notar que esse argumento que o Bookchin propõe, ele se realiza na prática, no cotidiano, de que nós estamos nos organizando menos como produtores dentro do nosso local de trabalho, né? E mais como cidadãos, ou seja, mais como entes que desejam ter o controle da nossa vida, principalmente no nosso local de moradia, na nossa cidade, que é onde a vida acontece de maneira geral. Então, eu acho que é interessante a gente olhar para a nossa realidade hoje e ver isso, né? E ver que, mesmo que esses movimentos não conheçam, né, esses referenciais, às vezes até conhecem, mas como eles expressam, né, essa lógica que o Bookchin identificou na consolidação dos movimentos populares, né? Aí eu acho que a grande questão é como a gente consegue hoje, né, e esse é o nosso desafio, focar na construção de instituições de auto-organização popular. Porque, da mesma forma como o Bookchin entendia que a cidade isolada não oferecia, né, um potencial transformador, ela só é transformadora ao passo em que ela se une a outras cidades, né, a outros municípios livres. A gente tem o desafio de também entender como os diversos movimentos sociais e populares que a gente está constituindo se federam, né, unem as suas lutas, garantindo as suas autonomias, claro, mas unem as suas lutas em torno da gestão da vida, né? Em torno da gestão, em torno da autogestão. E esse eu acho que é um grande desafio, assim, para os dias atuais, né? Ou seja, qual é a estratégia que a gente vai seguir, né? Adotar a estratégia municipalista, de construção de assembleias populares. Como manter essas assembleias populares? Como manter um estado de democracia direta, né? Uma coisa que o Bookchin está sempre falando, e é interessante, é de como nessas democracias representativas, né, nós somos educados a pensar em termos democráticos, mas nós nunca praticamos, ou praticamos muito pouco a democracia. Me parece que a democracia de fato, direta, como o Bookchin pensa,
ela é realizada minimamente nos movimentos populares, né? Então, o nosso desafio está justamente de como a gente federa ou confedera, né, essas perspectivas. Mas me parece que a obra do Bookchin, tanto em torno da ecologia social, quanto em torno do municipalismo libertário, abre inúmeras perspectivas, né, para a nossa realidade, para o nosso potencial de organização, né. Gosto muito de uma frase do Bookchin, em que ele sintetiza um pouco dessa esperança utópica que ele defende, né, que é justamente o seguinte, né, nós estamos numa situação em que, se nós não enfrentarmos o impossível, nós teremos que lidar com o inimaginável, né? E esse é um pouco do futuro que está à nossa frente, né? Dos desafios que estão à nossa frente, principalmente num momento em que o colapso ecológico e a degradação da biosfera, né, se colocam como ordem do dia, digamos. Acho que é um pouco disso, assim. É muito legal a gente poder ler, falar, discutir sobre as contribuições do Bookchin. Boa. Muito obrigada, Caio. Queria também deixar o espaço, não só agradecer por ter topado falar com a gente, por trazer essa reflexão, mas deixar espaço aberto também, caso você queira agradecer alguém, mandar beijo para a Xuxa, enfim, suas últimas palavras. Poxa, eu agradeço novamente ao convite, né? Muito legal poder participar desse bate-papo com vocês, um programa que eu considero muito importante, né, para o pensamento crítico hoje. Eu queria, deixar um salve, né, para os colegas do Grupo de Estudos de Ecologia Social e Municipalismo Libertário, que nós conformamos nesse ano aí, em meio a todo esse contexto de pandemia e quarentena, que rendeu bons estudos aí e bons esforços, né, de divulgação da obra do Bookchin. E também deixar aí um salve para o pessoal da Biblioteca Terra Livre também, que está com um projeto muito importante de divulgação da obra do Bookchin, né? E para todo mundo aí que de alguma maneira está interessado, né, em construir essa luta, né, a partir desses referenciais principalmente. Fica aí aberto se alguém tiver algumas dúvidas, tanto sobre o pensamento do Bookchin ou sobre o pensamento do Öcalan, quiser conversar ou trocar referenciais ou pedir materiais, né, eu estou aí. É só mandar um e-mail para mim, caionunes@riseup.net, ou me procurar no Twitter, @caioguw, e a gente bate um papo. Acho que é isso, pessoal. Boa. Brigadão, Caio. Brigadão, Suna. Opa! Dando play aqui igual o cara do Cruz lá, lembra? Sim. Não sei se vocês são mais jovens que eu, não sei se não, mas porra, eu lembro, né? Eu peguei Cruz também. Bom, obrigada por você que nos ouviu até agora. E se você não nos segue ainda, procura a gente no Instagram, procura a gente no Facebook. A gente também tá no Spotify, tá no Deezer, tá em todos esses lugares que podcast tem hoje em dia. E é isso aí, até semana que vem. Falou! Favela sinistra na madrugada, filha da puta assassino de farda. Se eles te ver, tenta correr, de qualquer forma se proteger. Seja firmeza, mantenha atitude, chega na área mas nunca se ilude. Rato na toca, tem língua solta, O cagueta morre pela sua boca. e foi nessa noite o mano de toca Que foi encontrado com tiro na boca. Eu tento zarpar, desbaratinar, mas tem polícia por todo lugar. Agora não dá, vou esperar, a cara é ficar, senão vai sujar. O desespero daquela mulher que bebe veneno para se matar. Tinha um filho, tinha um lar, e agora deixou pro mundo criar. E é lamentável aqui na vila, gente que morre porque vacila. E pros que vacila tem o cuzão de Ranger nova cheio de prestação. Pagar de gatão, mas é vacilão. Na banca não fica, porque senão vai ser diferente, eu vou falar. Na minha não cola, porque se pá, não tem carro novo, não tem prestação. Mané, ladrão é ladrão. A fita é essa, certo, João, pra sobreviver aqui no Capão. Infelizmente quem sofre é a gente, nunca se sabe o que vem pela frente. Um esqueleto na escuridão, coisa do tempo, decomposição. Miséria em ação, mais um ser então,
irmão que a violência derrubou no chão. O pai desse cara não tem nada a ver, mas sofre ao vivo, depois na TV. Os ossos do filho que a mídia filmou, depois mais tarde na tela passou. Montou logo um texto para acabar com aquela família que estava a penar. Monstro da alma, inimigo da mente, é o sistema com seu descendente. Filha da puta, bando do mal, esquece que também é mortal. Praticar o mal, bem na moral, pra se fuder no juízo final. E a família, o que tem a dizer? Que o seu filho ninguém vai trazer. Na mão de Deus, entreguei você. Na lei da terra, vocês vão se fuder. Quem é você pra me dizer tudo que devo, não devo fazer? Quem é você pra me dizer tudo que devo, não devo fazer? A favela é sinistra e na madrugada, filha da puta, assassino de farda. Se ele te ver, tenta correr, que se ele sacar, finado é você. A favela é sinistra e na madrugada, filha da puta, assassino de farda. Se ele te ver, tenta correr, que se ele sacar, finado é você. A dona morte surge do nada, dilata cinza na madrugada. Encontro com ela na escuridão, com o tenente, o capitão. Já penso na vela, já vejo um caixão. Começo a rezar, faço uma oração. E de repente surge na mente uma ideia de um delinquente. Se eu fosse doente com tudo no peito, tomasse atitude de um demente. Matar ou morrer? Veja você, de qualquer forma vou me proteger. Eu quero viver, não quero morrer, não ser uma alma que vai padecer. Não quero estar realmente de novo na mão desses caras que fede a porco. Se eles me pegam, me enchem de soco, não vou relatar esse fato de novo. Meu Deus tá no céu, tem pra ninguém. Eu acredito na Jerusalém, que foi prometida pra quem confiar e para o mal não se entregar. Monstro da alma, inimigo da mente, nunca se sabe o que vem pela frente. Mas se você anda na fé, não leva uma de Zé Mané. Sabe qual é? Não mete o migué, não vai falhar, tropeçar o seu pé. Mas se cair, veja você, que Jesus Cristo vai te proteger. Ele já sabe a sua sina, nunca dorme, não fica na fila. É mano de fé, é do coração, não usa farda, não tem um oitão. Não é presidente, não tem eleição, ele é o cara, morou sangue bom. A favela é sinistra e na madrugada, filha da puta, assassino de farda. Se ele te ver, tenta correr, que se ele sacar, finado é você. A favela é sinistra e na madrugada, filha da puta, assassino de farda. Se ele te ver, tenta correr, que se ele sacar, finado é você. Vai polícia, vai favela cercada, vai polícia, vai, encosta aí, Zé. Não, sou trabalhador, sei que isso, minha carteira profissional. Não interessa, eu não tô mandando você encostar, encosta. Aí, Boca, aí, se pata suja, favela, vamos esconder debaixo desse barraca. Não, vamos esconder debaixo desse barraca aqui mesmo, mano, os caras vão catar nós. Os caras fugiu. Ô, Steve, você deixou os dois neguinhos fugir, Steve? Pô, Steve, não dá essa, na hora que eu ver os caras de novo, vou zerar os dois. Vou zerar os dois, Steve. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.